pessoal, nos últimos tempos eu me dediquei a fazer alguns vídeos sobre a minha neta, brincando, passeando com o vô e tudo mais, mas hoje eu tenho uma palavra diferente. Eu ia até falar sobre um outro assunto a pedido de alguns amigos, mas hoje eu tenho que contar uma história, uma experiência, um testemunho de vitória da minha esposa. Em 2022, depois de 6 anos sem concurso para professora aqui no Distrito Federal, foi lançado um edital e a minha esposa não ia fazer. Ela estudou magistério no início dos anos 90, depois ela se formou em pedagogia, após 10 anos de estudos, passando por 3 faculdades, tudo isso por conta da minha profissão, por eu ter mudado, por eu ter feito cursos em outros locais, e ela me acompanhando não pôde fazer tudo num tempo normal, como uma pessoa que se dedicasse diretamente teria feito. Por conta disso, ela nunca exerceu diretamente a função de professora com seus diplomas. Ela trabalhou alguns anos ainda com curso de magistério com educação especial no Mato Grosso do Sul e o restante foi aulas particulares, acompanhamento escolar, mas nunca havia ministrado aula numa escola, em sala de aula, com uma turma completa. E ela achava que não era mais para ela nesse momento. Mas algumas amigas incentivaram, vamos lá, vamos fazer. Eu já estava na reserva, já tinha comprado esse apartamento, já não tinha perspectiva de sair daqui. É um momento para você se fixar em algum local. E ela começou a estudar, fez a inscrição no concurso, mas não tinha mais tempo. Tinha gente que estudava há anos. Ou seja, se há 6 anos não havia concurso, tinha gente que já estava estudando há 6 anos, fazendo cursinho. E ela resolveu, então, se dedicar, mas estudou basicamente por meio de videoaulas no YouTube. Ela aproveitou muito as suas experiências, o seu conhecimento. Ela havia recebido um laudo de visão monocular, ou seja, seria caracterizada como uma pessoa com deficiência e poderia fazer o concurso num sistema de cotas. Ela até ficou um pouco sem jeito, mas será que eu uso isso como uma vantagem? E eu falei, na verdade você teve desvantagem a vida toda. Estudar, enxergando apenas um olho só, você enfrentando essas dificuldades no dia a dia, e agora que isso foi comprovado, constatado, está catalogado como uma das doenças admissíveis, você tem que utilizar. Você não está tendo vantagem, pelo contrário, você teve uma dificuldade adicional à sua vida toda. E ela se dedicou, nesse tempo que faltava ainda para o concurso, que foi em outubro, e conseguiu inicialmente a nota mínima para estar no cadastro reserva. Na sequência, corrigiram a redação. Depois ela fez uma prova de títulos, onde ela não tinha título nenhum, e acabou ficando numa posição intermediária no cadastro reserva. Nesse meio tempo, houve várias impugnações, anulação de questões, entraram na justiça contra resultados, contra condições, e ela ficou esperando sem nenhuma perspectiva de ser chamada. Após encerrarem as ações na justiça, já em outubro de 2023, que foi homologado, ou seja, 1 ano após o concurso. E com isso, em dezembro de 2023, chamaram os professores que haviam passado nas vagas destinadas, e ninguém do cadastro reserva e nenhuma perspectiva, nem orçamentária, de chamamento desse cadastro reserva. Por conta disso, ela acabou fazendo o concurso de professora temporária, também aqui no Distrito Federal, e aguardou ser chamada. Mas a colocação dela também não estava tão boa. Por algum motivo, na hora da inscrição, não foi efetivada a inclusão dela como uma pessoa com deficiência, entrou com recurso, também não foi considerado, mas esse concurso temporário ele é um pouco desorganizado. Falei, não vamos entrar na justiça por conta disso, vamos aguardar que você esteja chamada na sua vez e esperar também chamar para o concurso de efetivos. Passado um tempo, um dia com uma grata surpresa, já sendo anunciado que seria chamado o pessoal efetivo a partir de maio ou de junho, ou talvez em 2 ou 3 etapas, ela foi chamada para o concurso de professora temporária e assumiu uma vaga, e ela até ficou em dúvida, assuma essa vaga ou não? E eu disse, olha, assuma. É a experiência que você vai ter, você nunca esteve numa sala de aula. Vai ser uma grande oportunidade para você entender como funciona, qual que é a metodologia, como que você se encaixa e se você tem realmente condições de trabalhar, já com essa idade, com esse tempo, com essa visão, e aí você vai ver se é isso mesmo que você pretende fazer por mais alguns anos da sua vida.
E ela, apesar de todo o cansaço, dificuldade de adaptação, desconhecimento de muitos aspectos, ela rapidamente se entrosou, foi bem aceita pelos colegas, pela turma e ficou muito feliz com essa oportunidade. E nesse meio tempo, aguardando então a chamada para o professor efetivo. Finalmente, em junho desse ano, houve a nomeação para o cargo de professor efetivo, ela ainda trabalhando como professora temporária, e havia uma série de exames necessários para serem feitos. Ela poderia até ter feito esses exames, mas por conta de ter iniciado o trabalho, acabou que ela foi deixando e chegou um momento onde tinha que fazer uma série de exames médicos. E aí que começaram as dificuldades. Primeiro, para marcar e realizar esses exames. Imagina que todo mundo estava tentando marcar os exames, todo mundo atrás correndo para resolver a sua situação, até o desconhecimento de aonde haveria alguma pessoa habilitada a realizar determinados laudos. E nessa correria para fazer tudo, posso dizer que nós deixamos um pouquinho para a última hora e as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas. Alguns exames tiveram resultado com algumas alterações, um pouquinho fora da faixa, e isso já causou uma certa preocupação. E no momento que ela foi solicitar um laudo cardiológico, um parecer do cardiologista, o cardiologista, além de se negar a dar o parecer, dizendo que precisava de vários exames complementares para atestar essa situação de saúde, ainda desprezou a situação dela e perguntou: por que você quer trabalhar? Nessa idade, praticamente ele falou: você já está velha, você já era para estar se aposentando, você vai agora começar a trabalhar nessa situação? E ainda fez algumas colocações sobre a situação de saúde, que ela deveria se cuidar e não se preocupar nesse momento, e se negou a dar o parecer. Faltando poucos dias ali para o encerramento da entrada da documentação, do exame admissional que deveria ser feito, ela ficou bem triste, bem chateada, e saímos correndo a pedir uns apoio de amigos, orientações, indicações, e corremos atrás, e muitas pessoas também disseram que não poderiam garantir que fariam, também pediram exames complementares como o MAP e Holter, e ainda o MAP e o Holter teria que começar no dia seguinte, esperar mais um dia para ter o resultado, e alguns dizendo que ia demorar mais 3 ou 5 dias para dar o laudo, para depois marcar uma consulta com o cardiologista e receber esse parecer favorável ou até não. E aí nós vimos que não tinha condições e foi realmente uma luta, pedimos até orientação, sabedoria, para que Deus colocasse as pessoas certas na nossa frente. E encontramos uma clínica onde ela já fez um exame ergométrico, acompanhado pela cardiologista, e recebeu o parecer. Mesma coisa, outros laudos, tudo na correria, com uma dificuldade, e ela foi recebendo, conseguindo marcar essas consultas, esses exames, realmente com muito esforço. Tirei férias que eu tinha ainda para estar junto com ela, para apoiar, para levar ela nos locais, para ela não ter que se preocupar em dirigir, em estacionar, em chegar naquele momento. E quando parecia que a gente tinha resolvido tudo, já estávamos com os exames, com os pareceres, precisava de parecer também do otorrinolaringologista, o exame da videolaringoscopia, e aí deu também um problema, uma pequena fenda, onde a própria otorrino falou: olha, não posso dizer que você não tem, vou dizer que você está apta para exercer a função, mas corre o risco de querer ver inclusive o exame e identificar que essa fenda não é tão pequena assim e criar algum outro problema, pedirem algum exame complementar. E nós seguimos adiante, mas já estava com isso tudo organizado. E o exame que parecia ser simples, que era o Papa Nicolau, não vinha o resultado. Fomos na clínica, perguntamos lá e o pessoal disse: olha, ainda não está pronto, vamos tentar, porque a gente manda para um outro laboratório. E quando nós perguntamos: não, então nos diga onde é esse laboratório que nós vamos até lá conversar com alguém. E aí falaram: o laboratório é em Goiânia. Aí não tinha como ir até Goiânia, mas conversamos. Também apareceu uma pessoa muito boa que nos atendeu, que ligou lá para o laboratório, explicou o motivo da urgência, que era para concurso, e ficamos aguardando.
Nesse meio tempo, o sistema saiu do ar, nada acontecia, a gente não conseguia acessar com o cadastro do paciente. E aguardando, nada da posição, era o último exame que estava faltando, tá? E fomos para casa, não tinha mais o que fazer naquele dia. No outro dia pela manhã, acordamos cedo e ela já falou, olha, vamos até a clínica de novo, verificar se tem alguma novidade, porque aqui pelo sistema não aparece nada para nós. Quando nós chegamos na clínica, graças a Deus, estava ali tudo certo, tudo prontinho, conseguimos o exame. E aí vinha a fase seguinte, agendar o exame admissional. E ele é feito de uma forma centralizada pela Secretaria de Saúde. Eu falei, vamos esperar um pouquinho, ainda está de manhã, que eu não sei o que vai acontecer se eu agendar esse horário, para que horas que vão marcar. Então, se eu agendar às 10 da manhã, vai que ele marca para 1 da tarde, a gente nessa correria não conseguiria nem chegar até lá, porque fica no setor comercial sul aqui em Brasília, e aguardamos. Então vamos para casa, vamos almoçar, descansa, e eu vou agendar à tarde, provavelmente vão marcar para o outro dia, que já seria na sexta-feira, para possa ser na segunda. O meu gosto, na minha visão, já estava tudo em cima da hora, já estava tudo atrasado, e eu, embora tivesse esse sentimento, sabia que eu não podia falar nada, senão ia deixar ela mais nervosa. A pressão dela, mesmo tomando remédio, já estava um pouco acima do normal. A cardiologista já havia orientado, olha, toma cuidado com a sua pressão, vai monitorando. E ela todo dia monitorando, evitando determinados alimentos, tomando remédio certinho. E a pressão mais ou menos controlou. Quando eu agendei o exame, era por volta de 1h15, fiquei aguardando. E 1h30 apareceu já agendado para 17 horas. Minha esposa estava até descansando um pouco, fui lá chamar, avisar, até com todo cuidado para que ela não acordasse assustada e aí que a pressão fosse lá em cima. Falei, ó, o exame é hoje às 17 horas, vamos lá, se arruma, daqui a pouquinho é bom a gente chegar até com antecedência. E chegamos lá, nós tínhamos um quadro onde ela tinha alguns resultados de exame alterado, a questão da fenda nas cordas vocais, a questão da pressão um pouco acima, alguns resultados lá decorrentes até de gordura no fígado que poderia ser solicitados alguns exames adicionais, caso o médico assim identificasse. E podemos dizer que a gente não estava tão seguro, tão tranquilo aos olhos humanos de que estava tudo certo para receber o apto nesse exame admissional. Quando chegamos no local, aguardamos e ainda vimos gente chegando ali com exames complementares que estavam pendentes de outro dia. Como era sexta-feira, a posse já era na segunda, com toda a necessidade ainda de peticionar com a documentação completa. A gente sabia que não tinha mais tempo. Se tivesse qualquer necessidade de exame admissional, para nós fazermos o exame, acharmos esse local, recebermos os resultados num curto prazo, ainda retornarmos para só depois peticionarmos, era um risco muito grande. E a gente, mais uma vez, teve que confiar em Deus, teve que confiar que Deus colocaria as pessoas certas e que aquilo que nós podíamos fazer naquele momento já havia sido feito. Quando estávamos lá aguardando para chamar, foram chamadas 2 pessoas, a Adilane e justamente uma outra pessoa na outra sala. Enquanto eu estava aguardando, até comentei com o marido dessa outra moça que havia entrado também para o exame. Agora é confiar, esperar que dê tudo certo, que não haja nenhuma complicação. Daí ele falou, olha, não tem o que dar errado. Os exames estão tudo normais, estão tudo ok. Eu falei, os da minha esposa não estão 100% ok. Se a pessoa quiser levar para um determinado lado, ela ainda pode forçar essa barra. Mas vamos aguardar e vamos ter fé. E nesse momento, passado alguns minutos, saiu essa moça, entrou uma outra moça na sala do lado, saiu e a minha esposa ainda estava lá. Ou seja, 2 pessoas já tinham sido consultadas, recebido o acto, ela estava lá no exame. E eu que fiquei mais nervoso e mais preocupado do que ela. Mas o que será que está acontecendo? Será que encontraram alguma coisa? Estão examinando com mais detalhes? Está explicando o porquê até de haver uma restrição? E até que chegou um momento que ela saiu feliz da vida, que tinha recebido o apto. O médico realmente fez um exame minucioso, era um doutor
de origem japonesa, e ela falou, olha, eu já conheço bem, já trabalhei muitas vezes com pessoas de origem japonesa, eles são muito corretos, criteriosos, respeitam muito as pessoas de mais idade e gosta de clinicar, avalia tudo, explica. Então ele viu todos os exames, até outros exames, receitas, encaminhamentos que nem seriam necessários, mas estava na pasta junto, e analisou e explicou o cuidado que eu deveria ter com cada questão, e ele deu o apto e explicou que havia necessidade de cuidar bem da saúde, o problema da fenda. O instrumento de trabalho do professor é a voz, que havia necessidade realmente de cuidar, de fazer o tratamento, acompanhamento, a questão da pressão que ainda está um pouco alta, rever o remédio, e após toda a explicação, concedeu o alto, graças a Deus chegamos em casa, peticionamos juntamente com toda a documentação para a posse e recebemos a informação de que estava tudo ok. E na segunda-feira, dia 15 de julho, ela tomou posse de uma maneira até online e com tudo ok, recebendo já todas as confirmações, todas as orientações para o exercício da função. Ontem, no dia 22 de julho, ela escolheu a regional de ensino, no caso, a regional de ensino de Itaguatinga, e amanhã ela vai escolher a sua escola e temos confiança de que vai ser realmente o melhor local dentro da visão, dentro do plano de Deus. Em muitos momentos ela também ficou com essa dúvida, se era o caso, agora já como avó, tendo uma certa idade, já mais próxima dos 60 do que dos 50, se era o momento de começar a trabalhar, pegar um ritmo desses diferenciados, juntamente com pessoas jovens, pessoas de muito menos idade, pessoas que teriam idade para ser a filha ou filho e que estavam ainda no início de carreira. Só que justamente nós identificamos que era um momento de testemunho, era um momento de demonstrar que não há limites, que ela tem capacidade e que aquilo seria um bom exemplo para os jovens. Hoje nós vemos muitas pessoas que não querem estudar, muitas pessoas que não querem se dedicar, muitas pessoas que querem receber tudo de mão beijada ou querem ter algum trabalho alternativo, informal, sem nenhum compromisso, teoricamente sem receber ordem de ninguém, cada um quer montar o seu próprio negócio. Não tem problema nenhum de ser empreendedor, de querer trabalhar por conta ou de querer esperar outras oportunidades. Mas em todo momento tem que fazer o trabalho com excelência, da melhor forma, com dedicação, com esforço. E aí sim Deus vai abençoar, vai abrir as portas. Diante desse quadro de dificuldade, que foi as aventuras que nós tivemos, as experiências mais complexas para obter todos os laudos, todas as documentações, todos os exames dentro desse prazo, nós vimos Deus colocando pessoas certas, Deus orientando, abrindo as portas, o esforço que nós fizemos, o caso que eu brinquei, tirei férias, né? Ao invés de descansar, me divertir, tive que sair junto com ela para todos esses exames, mas isso foi importante para nós como casal, para nós nos unirmos nesse propósito comum. Esse momento também de demonstrar a capacidade, demonstrar o valor desse esforço, demonstrar que aquilo era uma vitória, que foi uma porta que Deus abriu e que Ele não ia nos abandonar no final, no momento mais difícil, né? Às vezes ficava até aquela sensação de vamos morrer na praia, vai chegar justamente nessa fase final, nós não vamos conseguir atingir o objetivo, mas nós vimos que Deus ele promete na sua palavra, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós mantivemos a fé, fizemos o que estava no nosso alcance, e este testemunho desta vitória é um estímulo para todos aqueles que querem ainda correr atrás dos seus sonhos, querem correr atrás daqueles seus objetivos, de muita coisa que ficou para trás, que achou que não era capaz de fazer, e creia, faça a sua parte, se esforce, busque, estude, se capacite e tenha fé que Deus vai fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, que nós pensamos, que nós sequer imaginamos. Essa é uma palavra de fé, de vitória, de alegria, um dos objetivos desse canal, cultura, fé, sabedoria. Então estude, se dedique, mas acima de tudo, guarde a sua fé, que é onde Deus vai poder atuar,
onde Deus vai ter todas aquelas opções dentro daquilo que Ele se propõe para ajudar, para abençoar, para colocar naquele local que Ele deseja e aguardar o seu testemunho de vitória. Muito obrigado, Deus abençoe e até a próxima oportunidade.